Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje nós iremos abordar sobre o módulo de Sistema Operacional Linux. Então a gente vai ver o que pode cair, o que pode ser cobrado e o que você precisa ficar atento para não cair em pegadinhas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos acompanhar o nosso material. Então, o nosso escopo da aula seria o seguinte, ó. Se falar para vocês que o sistema operacional cobrado no edital é Linux, pode cobrar sobre características, diretórios, comandos e permissões. Como nós estamos voltados para a carreira bancária, ele está cobrando muito sobre a distro Linux SUSE, né? Bom, o que a gente pode saber de características? Primeiro, o Linux, turma, ele é um software livre, tá? Então, como ele é um software livre, ele tem 4 características que vocês precisam saber. Que eu costumo dizer para os meus alunos que são 4 liberdades, tá? Então, ele tem 4 liberdades. Que liberdades são essas, professor? Você tem o direito de usar o sistema, então você tem o direito de utilizar aonde você quiser, perfeito? Segundo, você tem o direito também de compartilhar, e isso já é algo bem diferente se a gente compara, né, com o proprietário Linux, ou perdão, com o proprietário Windows, que significa que você pode adquirir a licença, mas só pode utilizar você. Você não pode compartilhar com um amigo, com um familiar e etc. Já o Linux, você pode compartilhar ele. E além do mais, além de compartilhar, você pode estudar como este sistema operacional ele foi desenvolvido, como também, se você quiser aperfeiçoar, tá? Você também tem esse direito. Ah, mas como que eu vou aperfeiçoar um sistema operacional, professor? Simples. Você pode estudar comunidades, né, do Linux, você pode ver como é que é o código-fonte, baixar e você pode até personalizar do jeito que você achar necessário. Por exemplo, nós temos versões brasileiras. O Kurumin, por exemplo, ele foi um brasileiro que personalizou. Você tem uma base que é chamada de kernel e você pode fazer a personalização conforme o seu gosto. Mas essa é a primeira característica. A segunda característica é a questão de distros, tá? Quando nós trabalhamos com o sistema operacional Linux, ele tem várias distros. Ele tem o Red Hat, ele tem o Ubuntu. Nas carreiras bancárias, por exemplo, o Banco do Brasil está cobrando o SUSE, né? Então, além de ele cobrar de vocês a questão do software livre, ele pode também cobrar a questão de distro. O que seria distro? Quando a gente trabalha com Windows, por exemplo, nós temos várias versões. Tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Quando nós trabalhamos com o sistema operacional baseado em Linux, nós temos as distros. Nós temos o exemplo Red Hat, o SUSE, que é cobrado em carreiras bancárias, nós temos o Debian, e entre outras distribuições. Então, toda vez que alguém perguntar para você o que é uma distro do Linux, ele está falando da sua versão, perfeito? Bom, outra coisa que é importante salientar é como que funciona a estrutura do sistema operacional Linux. Deixa eu apagar aqui. Então a estrutura ela é muito idêntica, até porque se caísse cobrando um conceito ou diferença ou comparativo com a versão do sistema operacional Windows 10, tudo que o Linux fizer, o Windows vai fazer. Então se você pega uma questão já que desmerece ou cita ou tenta inferir que o sistema operacional Linux ele é inferior ao Windows, você já pode desconsiderar essa questão ou esta alternativa. Tudo que o Windows faz, o Linux faz. Lógico que as nomenclaturas, os comandos, os atalhos vão ser diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E aí a estrutura é básica. O que diferenciou é que lá no nosso amigo Windows, nós não temos a figura do shell, nós temos a figura do interpretador de comandos, também conhecido como CMD ou prompt de comando. Então o usuário ele vai interagir com a máquina. Essa interação é através do shell. Lembrando, por padrão, a grande maioria dos sistemas operacionais Linux ele é baseado em tela preta. Então ele é baseado em comandos. Mas o sistema operacional Linux ele também pode ser com shell
baseado na parte gráfica. Significa dizer, por exemplo, que você pode utilizar ícones, imagens. Uma distro que pode ser utilizada é o próprio SUSE, como também pode ser utilizada o Ubuntu, tudo bem? E, logicamente, que o shell vai ser a interação entre usuário e máquina. E aí, quando você faz a interação com o shell ele vai acionar o kernel, tá? O que é o kernel? Se você pegar a tradução literal da palavra, kernel é núcleo. Então significa onde está todos os processos, todas as funções, todos os aplicativos e sistemas que está dentro do sistema operacional. E é o kernel que faz a interação com o hardware, tá? Lembre, no início da aula de sistema operacional nós demos o conceito de hardware e software. Hardware é a parte física, tá? E software é a parte lógica. Mas quem manda, né? Quem solicita a execução de tudo que você faz no seu computador são os sistemas. Então o kernel é a base do sistema operacional, tá? Seja ele Linux, como ele também Windows. Se esse cara aqui parar de funcionar, o teu computador ou o teu celular, smartphone, enfim, ele também para. Beleza? Então a estrutura é a mesma. Lembrando que o Linux, ele por padrão, normalmente ele tem um shell textual. Porém, é possível ter um shell gráfico, tá? Seguindo essa mesma ideologia, quando a gente fala sobre carreiras bancárias, a ideia, por exemplo, vamos utilizar a banca Sesgran Rio, tá? Que vai realizar o concurso do Banco do Brasil agora. Ela tem o hábito de comparar. Então, por isso eu coloquei para vocês essa tabela comparativa. Então aqui nós temos o Windows e nós temos o Linux, tá? Então o Windows 10 ele é um software proprietário, então significa que você tem que pagar para poder utilizar. E o nosso amigo Linux SUSE, ele é um software livre, então você pode baixar, compartilhar, estudar e até melhorar se você quiser. Então, primeira característica a gente já, digamos assim, resolvemos. Agora vamos para a parte técnica. Quando você fala com Windows, você tem um usuário que possui várias funções. Esse usuário é chamado de administrador. Quando você trabalha com Linux, você tem um usuário também que é um super usuário. Só que ele é chamado de root. Essa é a primeira pegadinha que você tem que ficar ciente. Segundo, falei para vocês que ele pode ter tanto a interface textual, mas como também ele pode ter a interface gráfica, né? E aqui no Windows ele é padrão, né? Você tem que configurar só uma, né? Na verdade você nem configura, porque como ele é um software proprietário, você tem que utilizar daquela forma. Quando você trabalha com sistemas operacionais baseados em Linux, você pode personalizar o ambiente, né? A interação com a máquina, que é o Shell. Existem dois que caem no concurso, KDE e GNOME. Isso aqui é como se fosse, tá, a forma de você interagir, a forma dos atalhos, a forma de design, de temas, tudo bem? Então, vimos então que a interface gráfica no Linux pode ser personalizada de duas formas, né? Você pode ter o KDE ou o GNOME, já no Windows não. Só existe uma interface gráfica que foi produzida e você tem que seguir aquele padrão, né? Mas na verdade você não tem nem como quiser mudar. Por quê? Se você quiser mudar, você vai ter que tirar o Windows 10 e colocar o Linux ou o Windows 8 e assim por diante. Quando você trabalha também com a questão do Windows, você tem um gerente. A gente falou isso lá na aula de Windows 10, que é o explorador de arquivos. Ele é um sistema que permite gerenciar todas as pastas ou diretórios e arquivos que encontra dentro do seu computador. Quando você trabalha com o Linux, você tem dois que você pode também utilizar. O Conqueror, né, ou Nautilus. E aí você tem a opção de configurações, lembrando que antigamente era chamado de painel de controle. E dentro
do Linux você tem a opção de KDE Control Center. Se você analisar bem, da ideologia de painel de controle, por isso que eu até coloquei aqui, tá? Mas lembrem-se, no Windows 10 não é mais painel de controle, tá? É configurações. Eu só coloquei a ideia de painel de controle porque vai facilitar na hora de você responder, se perguntar quem é o que faz a parte de controle de configurações de hardware e software, ou qual que é o sistema que permite configurar parte de vídeo, parte de opções de teclado. Então é o KDE Control Center. E aqui também outra coisa que pode cair em carreiras bancárias, né? Porque nós utilizamos muito a questão da calculadora. No nosso amigo Calc, no nosso amigo Linux, é o PlanCalc, né? E você lembrar que o Linux tem como ferramenta ou editor de planilhas eletrônicas o Calc, tá? Então PlanCalc é como se fosse uma junção, tá vendo? Aqui já falamos, né? No Windows, quando você quer trabalhar com tela preta, você tem que ir lá abrir o prompt de comando pelo atalho CMD. E quando você quer utilizar prompt de comando via Linux, você tem que utilizar o sistema Shell. Então esses são os comparativos que seriam as minhas apostas, tá? Para o concurso do Banco do Brasil. Então você tem que saber a diferença entre usuários, administrador e root. Os dois têm as mesmas instruções. Então o administrador ele faz o que? Tudo dentro do Windows. O root faz o que? Tudo dentro do sistema operacional Linux. A parte de interface gráfica, lembre-se, eu tenho como padrão o shell textual, mas eu posso ter interface gráfica. E no Linux tem algo a mais ainda, que eu posso personalizar com o Gnome, que seria um tipo de tema, ou eu posso utilizar o KDE, que é um outro tipo de tema, perfeito? Na questão de gerenciamento de arquivos e diretórios ou pastas, nós temos o explorador de arquivo, que é o antigo Windows Explorer, e dentro da ferramenta do Linux você pode escolher o Conqueror ou Nautilus. Aqui você tem a central de todas as configurações, na hora que você vai configurar sistema, desinstalar, segurança, enfim. E no Linux você tem o KDE Control Center, calculadora, PlanCalc e o prompt de comando e o seu concorrente, né? Na verdade o similar mais dentro do Linux seria o Shell, tá? Bom, outra coisa que está cobrando bastante é a questão de Dual Boot. O que é o Dual Boot? O Dual Boot ele é um sistema que você instala dentro do seu computador quando você quer ter dois sistemas operacionais instalados numa mesma máquina. Exemplo clássico, eu quero que este notebook que está apresentando o material para vocês tenha o Windows instalado, mas também pode ter o sistema operacional Linux, por exemplo. Então o que acontece? Eu posso ter dois sistemas operacionais instalados? Sim, mas somente um vai ser executado na hora. Ou, digamos assim, não existe os dois funcionando em tempo real. Para que eu possa escolher qual o sistema operacional vai ser inicializado primeiramente, eu preciso desse cara aqui, que é o gerenciador de boot. Um gerenciador de boot nada mais é do que você vai configurar o seguinte: quem vai iniciar primeiro no meu computador. Então ele está perguntando o seguinte: você tem dois sistemas operacionais aqui, João Kleber. Você tem o Windows 10 e você tem o Linux. Qual que você quer startar primeiro? Você quer iniciar com o Windows 10 ou você quer startar com o Linux? Bom, entendemos o conceito de gerenciador de boot, mas o concurso vai te perguntar qual é o nome da ferramenta que propicia o Dual Boot, tá? Que também pode ser chamado de Multi-Boot. Então, ele vai perguntar para você o conceito, como também ele pode perguntar qual é a ferramenta que disponibiliza isso. E a ferramenta que cai no seu concurso é o Lilo ou o Grub. Então, esses dois gerenciadores de boot permite que você possa ter 2, 3, 4, enfim, vários sistemas operacionais instalados dentro do seu computador, e você vai ter uma telinha na qual você vai selecionar, ó, eu quero iniciar o nosso amigo SUS, eu quero iniciar o nosso amigo Windows. E aí você vai selecionar com a seta, perfeito? Então, fiquem atentos que isso também aqui é minha aposta para carreiras bancárias, tá? Agora vamos falar especificamente, sem ser comparativo, quando se trata sobre usuários no Linux. Vimos então que
que esse rapaz aqui, ele é um super usuário, né? Então o root, ele é um super usuário. O que ele faz? Ele faz tudo praticamente. E o usuário comum? O usuário comum é aquele usuário limitado, tá? Lá no nosso amigo Windows, nós chamamos ele de usuário padrão, tá? Então o que o usuário comum faz, turma? O usuário comum, você pode determinar quais são as ações que ele pode realizar, perfeito? Então, primeira pergunta, o primeiro questionamento que poderia cair no seu concurso é: quais são os usuários que o Linux ele vai controlar, ele vai gerenciar dentro dele? Então ele tem o usuário root, que é um super usuário que faz o que bem entender no sistema operacional, tá? Ele tem a função de ser o administrador do sistema. E como também nós temos o usuário comum, que é um usuário limitado, perfeito? Outra coisa que pode ser cobrada é o seguinte: ele pode te dar um nome, como está aqui, ó, né? E ele pode te perguntar: esse usuário é um usuário root ou ele é um usuário, por exemplo, comum? Você vai olhar aqui, ó, no símbolo. Se você tiver um cifrão na frente do nome do usuário, exemplo, eu tenho aqui o usuário João cifrão. Se pergunta na prova que tipo de usuário é esse, você vai responder que é um usuário comum, que possui acesso, né, limitado. Agora, se ele te pergunta: e este usuário aqui? Tá? Jogo da velha ou cerquilha, tá? Ou também, para os mais focados nas redes sociais, hashtag, né? Então, que tipo de usuário é esse? Toda vez que tiver cerquilha na frente, significa que ele é um super usuário. Então, fiquem atentos sobre esse questionamento, tá? Próximo tópico que pode cair nas carreiras bancárias. Falamos que o nosso amigo Windows, ele tem o explorador de arquivos. E o nosso amigo Linux, ele tem o Conqueror ou ele tem o Nautilus. Mas ele pode te perguntar o seguinte: qual é o caminho de uma pasta específica? Porque tanto do Windows quanto do Linux, você tem a pasta documentos, você tem a pasta imagens, você tem essas pastas pessoais. E ele pode te perguntar o caminho. Primeira coisa que a gente precisa entender: o Windows, tá? O Windows, ele possui a barra invertida. Então, fiquem atentos. O Windows possui a barra invertida, enquanto o nosso amigo Linux possui a barra normal. Perfeito? Outra coisa, aprendemos lá na questão de hardware e software, tá? Que nós temos algo chamado de HD. Professor, o que é o HD? O HD é o disco rígido, aonde você armazena todos os arquivos de forma definitiva, tá? E aí você, logicamente, que se existe algo dentro do seu computador, ele está dentro do HD. Então você precisa especificar isso, tá? Então como é que funciona no Windows? Você determina o nome do HD, tá aqui, ó, C /, poderia ser D /, só não podendo começar com letras, com números, tá? Quando você trabalha com o nosso amigo Linux, você começa com /home, tá? O /home significa que vai armazenar as pastas de usuários, tá? As pastas de usuários. Então a /home é como se fosse C /, invertida, usuários. Beleza? E se você acompanhar agora, é idêntico, tá? Então aqui eu tenho o nome do usuário, aqui eu tenho o nome do usuário. Então, o nome do usuário é João. E aqui o nome do usuário é João também. E aqui no caso aqui eu estou querendo a pasta documentos. E aqui eu estou querendo a pasta desktop. Mas eu poderia também, se eu quisesse, colocar aqui, ó, documentos. E aí, a gente pegando o mesmo conceito aqui, eu coloco documentos / concurso. Tá? Então, a diferença crucial entre a navegação ou o acesso à pasta no Windows para o Linux é o início, né?
Por quê? Primeiro, a barra no Windows é invertida e a barra no Linux é normal. Segundo, o C2 ponto, ele é substituído pela barra, tá? E o home, ele substitui o usuários. Perfeito? Então, essa é a diferença e a gente precisa ficar atento sobre isso aqui, tá? Em 2018, não foi a Sesgran Rio, mas a FGB cobrou esse assunto aí, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, turma. Bom, agora nós vamos falar de algumas pastas, ou também pode ser cobrado no seu concurso público, como diretórios que pode cair, tá? A primeira pasta eu até citei, né? Lá no Windows nós temos o amigo C barra, correto? E aqui nós temos a barra, só que é a barra normal, né? No Windows é barra invertida, diretório raiz. O que é o diretório raiz se perguntasse no teu concurso? Tudo que existe dentro do seu computador está em barra. Então, por isso que ele é chamado diretório raiz. Então, sistemas, arquivos de configuração, arquivos de aplicativos adicionais, arquivos temporários, arquivos de log, enfim, tudo está dentro dessa pasta, né, chamado diretório raiz, que é somente barra, perfeito? Então, ele, como até coloquei aqui para facilitar o estudo de vocês, ele pode ser considerado como se fosse a unidade C do Windows, perfeito? Barra home, a gente viu lá anteriormente lá no nosso amigo explorador de arquivos, que é o Conqueror Nautilus, né? Ele é para pastas pessoais. Então, toda vez que perguntar para que serve a pasta barra home, é dentro da barra home que você vai ter o nome do usuário, então barra home, vamos pegar aqui, João, e aí o nome do usuário, eu posso ter a pasta documentos, eu posso ter a pasta área de trabalho, eu posso ter a pasta downloads, imagens, enfim. Então a pasta barra home é a pasta que você vai ter todas as informações dos respectivos usuários, perfeito? A pasta barra MNT. A MNT é para montagem. Isso aqui é específico, porque ele é temporário, quando você vai instalar o sistema operacional. Então, por exemplo, para quem não tem noção, quando a gente formata uma máquina, você precisa de um dispositivo, né, que contenha o arquivo do sistema operacional. Pode ser um pendrive, pode ser um CD, um DVD, enfim. E você precisa passar para o computador. E essa parte de passar, né, ou como colocar na área de transferência, é algo temporário. Então a pasta MNT, ela é a montagem de sistemas temporários. Então é quando você vai pegar um dispositivo externo, né, um pendrive, vamos pegar ele como exemplo, e você vai colocar dentro dessa pasta MNT todos os arquivos para montar o sistema operacional dentro do seu computador. Perfeito? Então, toda vez que perguntar ou inferir sobre a pasta em MNT, você precisa saber que ela é uma pasta temporária, que ela serve para facilitar a instalação de configurações de sistemas, tá? Então, para eu instalar o Linux, eu preciso criar essa pasta para facilitar a troca de informações, tudo bem? Então, outra pasta voltado para sistema é a bin e a SBin. A pasta bin, ela serve para você instalar os programas, tá, do seu computador. A ideia do Linux é que o programa, né, ele é um binário essencial. Então, para quem não sabe, o computador é baseado em binário 0 e 1, tá? Então a pasta bin, você vai ter todos os, digamos assim, os arquivos referente a sistemas que você vai utilizar dentro do seu computador, perfeito? A SBin, tá? Então o S, olha o macete aqui, ó, super, tá? Então o que é a pasta SBin? Essa pasta é de administração do sistema. Então são todos os arquivos que compõem o sistema operacional. Então um exemplo clássico: calculadora, agenda, localização, essas coisas que são
intrínsecos, né? Eles pertencem ao núcleo do sistema operacional, o kernel do sistema operacional. Então é a pasta SBIN que faz o gerenciamento. Diferentemente, se eu estivesse utilizando um programa, um antivírus, por exemplo, ele não faz parte do sistema operacional, mas eu posso instalar ele, tá? Então a SBIN, lembra, esse S na frente significa administração. E quem que é o S? O super. Quem que é o super? O root. Perfeito? Que é o nosso administrador do sistema operacional. A pasta /USR, tá? Esse aqui a gente pode utilizar como se fosse usuário, né, de user. Essa pasta é utilizada quando você tem aquele usuário convidado, por exemplo. Aquele que precisa ter acesso a arquivos, digamos assim, padrão, tá? Na qual utiliza-se para todos os usuários. Então, imagine que eu vou ter lá um sistema qualquer, um PDF. Então o PDF ele vai ser utilizado para todos os usuários que estejam dentro desse computador. Então para isso que serve a pasta USR, tá? Então aqui já meio que dá para matar porque faz a referência de user, tá? Próximas pastas que podem cobrar no seu concurso, tá? OPT são pacotes adicionais. O que são pacotes adicionais? Exemplo, você vai no seu sistema operacional Linux, assim como o Windows, você tem um navegador padrão. Mas eu quero instalar o Google Chrome, beleza? Então ele é um adicional, ele não faz parte ali naquele momento do nosso sistema operacional Linux. Então o que tu faz? Você vai lá e instala ele. Quando você for instalar ele, ele automaticamente vai para a pasta OPT, tá? Ele como se fosse a pasta arquivos de programas do Windows, perfeito? A pasta lib, tá? São bibliotecas essenciais partilhadas. Então ele vai ter todos os comandos, né? Todos os comandos das pastas bin e sbin. Lembrando que a bin são sistemas que você pode manipular e o sbin são sistemas que somente o usuário root vai poder gerenciar. Perfeito? Usuário root, tá? E ele aqui é uma coisa que poderia ser pegadinha, até coloquei aqui, ó, fique atento, tá? O usuário root, ele vai ter todas as informações do super usuário, tá? Diferentemente, né, da pasta /home, tá? Então, em vez de estar em /home root, como é o padrão, né, /home o nome do usuário, até por questões de segurança, ele tem /root. Então, toda vez que falar qual é o diretório onde tem todas as informações do super usuário, então você não tem que pensar em /home. /home são para todos os usuários, exceto o super. O super tem uma pasta específica e dedicada para ele, que é o /root. Tudo bem? Então, a questão de pastas a gente finaliza. E agora a gente vai para a parte de comandos. Eu sei que é algo que vocês não gostam, mas colocou no edital que tem Linux, vocês têm que ficar preparados, tá? Porque se tiver duas questões, uma questão vai ser sobre comandos, tá? Bom, primeiro comando, e aqui infelizmente não tem, no Linux, diferente do Windows, não tem como a gente criar macetes. Você precisa saber o comando e você precisa saber o conceito que está por trás dele. Então o primeiro comando é o pwd, tá? O pwd, eu só quero que vocês diferenciem esse cara aqui com password, porque muita gente tenta imaginar que seria o comando para alterar a senha. Não é. pwd, ele vai mostrar. Então esse P, eu quero que você imagine de printer, tá? De impressão. Então o pwd vem a ideia de printer, de impressão, de apresentar, é o diretório atual. Então ele mostra, por exemplo, você está lá trabalhando via comando. Então você nem sabe qual pasta você está. Você dá um comando no pwd, ele vai te mostrar, você está aqui, aqui, aqui. Então ele vai te mostrar o endereço, tudo bem? Pasta ls, muito utilizada também. ls vem de listar. Então se eu quero listar um arquivo, eu tenho que utilizar o comando ls. Se eu quero listar um diretório ou uma pasta, eu tenho que utilizar o comando ls, tá?
CD, tá? Caminho de diretório. Então esse comando permite que você navegue entre diretórios ou navegue entre pastas. mkdir, tá? Se esse cara aqui navega, esse cara cria pastas, tá? Então o mkdir, ele permite que você crie pastas, crie diretórios, tá? E rm, aqui tem uma pegadinha que pode cair no concurso público. O rm, tá? Por padrão, ele só vai remover arquivos. Então fiquem atentos. rm, ele só vai remover arquivos, tá? E qual que é o comando que remove diretórios? Você acrescenta o dir. Então rmdir, ele vai remover pastas. Só que tem um outro também que é pegadinha aí e pode cair, seria uma aposta minha para o concurso de carreiras bancárias. O rm, ele remove arquivos. Ok, professor, já entendi. Mas, se você colocar um atributo "-r", tá? "-r", ele vai remover a pasta e também vai remover todos os arquivos que está lá dentro, tá? Então, se eu vou remover diretórios, eu utilizo o rmdir. Só que o rmdir, ele só permite remover, tá? Pastas que não tem conteúdo. E praticamente é impossível, né? Porque se você cria uma pasta, logicamente que essa pasta tem arquivos, tem diretórios, enfim. Então, esse comando aqui, ó, ele é uma pegadinha que você tem que ficar atento. Se a pasta que você deseja remover tem arquivos, tem que ser rm-r, tá? Outros comandos mais técnicos dessa vez. O comando find, tá? Outra aposta minha. Se você quiser aí anotar, inclusive esse comando caiu no concurso do BASA, tá? Então o find, ele procura informações, ele procura arquivos, ele procura diretórios, ele vai procurar tudo que você personalizar ou configurar na sua busca, tá? DU, ele é o uso do disco rígido. Então, você tiver o comando DU, ele vai te mostrar estatísticas do seu armazenamento. O comando cat, tá? Ele serve para concatenar. Concatenar é juntar ou mostrar, tá? Alguma informação. Esse aqui sempre cai também. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.